Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar um tema que pode ser polêmico nos dias atuais, um tema que divide opiniões, um tema que divide várias crenças, né? Mas nós vamos falar a realidade e a verdade. E a verdade é essa, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que sabemos que se nele vivemos, nele temos a vida eterna. Bem, no vídeo de hoje vamos iniciar alguns estudos simples, vamos tentar navegar pelas Escrituras e vamos ver até onde o nosso Deus, o nosso Criador, nos deixou de ensinamento e nos mostrou a revelação nesses últimos dias. Nós sabemos que já estamos nos últimos dias, todas as profecias bíblicas estão se cumprindo, o juízo de Deus está se cumprindo na terra, né? O inimigo cada dia mais trabalhando para o engano, mas estamos aqui. E hoje vamos falar a respeito da tão tenebrosa morte, né? Morte que mesmo a gente sabendo que temos a vida eterna, a gente não quer morrer, quer ficar aqui ainda, né? Eu acredito que isso é normal do ser humano, né? Mas vamos buscar compreender, e eu quero trazer consolo em meio a toda essa crise que estamos passando. Quero trazer esperança e quero mostrar aqui que a morte não é o fim. E que aqueles que morreram hoje estão em seus túmulos, saibam que eles ressuscitarão em breve. E saibam que aquilo que realmente falam que estão em algum bom lugar, um mau lugar, realmente existe. E vamos navegar pelas Escrituras para ver isso. Vamos lá? Primeiramente eu vou querer que vocês abram em Lucas capítulo 16, nos versos 19, que permeia até o 31. Né? Então, vamos lá. Né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até cães vinham lamber as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Olha só, até esse rico... Bem, a gente tem que entender que essa parábola Jesus não estava falando em vão. Né? Essa parábola estava falando de uma realidade, de uma verdade. Né? Existem algumas coisas no judaísmo que explica isso mais detalhadamente. Jesus não usou uma parábola, né? Ele usou ali realmente uma história, um fato. E aí ele usou apenas, claro, como uma parábola, como fala o texto, mas não é apenas uma parábola, é realmente uma história real. Né? Mas aqui diz o seguinte: mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo de que quem querem passar daqui até vocês não pode, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele continuou insistindo: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que se ressuscite alguém dentre os mortos. Veja bem um detalhe, né? Aqui está falando de um submundo, né? No mundo espiritual.
né? Eu vou usar essa parte aqui que ele diz o seguinte, né? Vamos aqui, deixa eu pegar aqui agora essa parte. Abraão diz o seguinte: agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, quando a pessoa morre, né, pelo que eu estou entendendo aqui, existem dois lugares. O inferno, ele existe de fato, e a parte do céu existe. Só que fica no grande abismo, fica no Tártaro, não fica no céu de Deus, mas fica num lugar, né? Acredita-se que é no próprio paraíso, né? Um paraíso dos mortos, né? Onde um fica sendo consolado e o outro agora, nesse momento, está passando por tormento, né? Então, eu entendo dessa maneira, pelo que nós estamos vendo aqui nas Escrituras, que os mortos, eles não ficam só dormindo, mas eles ficam em atividade em algum lugar, outros passando por tormento e outros passando por consolo. E existe um abismo muito grande nesse local, existe uma divisão, né, nesse mundo espiritual, né? Mas agora vamos para João 3,16, né? Que lá o apóstolo João, ele vai falar uma coisa muito tremenda a respeito de Jesus, né? Então vamos lá, apesar que todos conhecem esse aqui, vamos lá ler, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, isso aqui é o 3,17, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja bem, há um entendimento claro aqui, né? Que Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E nós, como nós aceitamos isso? Pela fé. Eu e você, a gente não vê, mas nós cremos que ele existe e que ele vive. Então, quando nós aceitamos a Cristo e nós entendemos e nós cremos, não estamos olhando, mas cremos e sabemos que ele reina, que ele existe, a gente alcança a grande vida eterna, a vida eterna que ele prometeu. Mas claro, né, como a gente viu ali a questão entre o rico e o Lázaro, as pessoas não ressuscitaram ainda, né? Então vamos entrar nessa parte da ressurreição. Nós entendemos que os mortos, eles ficam numa determinada região. As pessoas quando morrem, perdem seu respirar, enfim, elas vão para uma determinada região. E hoje mesmo tem alguém lá sofrendo algum tormento. Eu não estou lá, mas sei. Deve estar sofrendo tormento, enquanto outros que morreram em Cristo não estão sofrendo, né? Mas ainda não aconteceu a ressurreição dos mortos. Tem que acontecer ainda. Então, vamos lá, né? Então, vamos avançar o nosso texto para Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá no último livro da Bíblia, literalmente. Vamos no capítulo 20, versículo 1, né? Fala aqui sobre os 1000 anos. É a primeira ressurreição, né? Então, vamos lá. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, o que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou-se no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse 1000 anos. Ou seja, Satanás aqui é preso no grande abismo. A gente falou em grande abismo, né? Grande abismo aqui, né? E Satanás é preso nesse grande abismo, né? Fechou e pôs um selo sobre ele, ou seja, o anjo colocou um selo e ele vai colocar no futuro. E não adianta, né, ir para um lado para o outro, isso vai acontecer, né? Fechou e pôs um selo sobre ele para que ele não enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e nesses assentaram aqueles a qual foi dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Veja bem, acontece aqui uma primeira ressurreição e os restantes dos mortos não ressuscitam. Peraí, quem é esses restantes dos mortos que não ressuscitam? São aquelas pessoas que adoraram a besta, né, durante a grande tribulação que vai acontecer. Tenho que frisar bastante isso. A gente entende e bota isso na cabeça que vai acontecer. E temos que também entender que são aquelas pessoas que morreram e não aceitaram a Cristo como Salvador, não creram. Então, essas pessoas não ressuscitaram. Agora, nesse mesmo capítulo, né, no capítulo de Romanos 6, vamos voltar a alguns versículos que era para ter sido mencionado aqui. Foi um pequeno erro meu, né? Então vamos lá, agora vamos voltar aqui para o versículo 5, que diz o seguinte: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado, já foi mostrado que nós, os seres humanos, o nosso corpo hoje, a nossa base é de carbono, né? No que nós respiramos, depois transformamos, né? Mas a nossa base do corpo hoje é o carbono. E se pegar o elétrons, prótons e nêutrons do carbono, dá 666, que é o mesmo número do homem do pecado, o homem da perdição que virá no futuro. Então, esse aqui é o corpo da vergonha. Isso aqui é o corpo da vergonha. O corpo que Adão tinha não era esse corpo aqui. Corpo de glória. Nós estamos nesse corpo assim de vergonha. Isso aqui é um corpo de vergonha. Quem acha hoje em dia que é bonito alguma coisa, isso aqui é um corpo de vergonha. Isso aqui, a gente tinha um corpo de glória na época de Adão, né? Mas vamos lá, né? Então, se morremos com Cristo Jesus na semelhança da sua morte, entende-se aqui muito bem claro, que nós praticamente vamos ressuscitar, vamos matar esse corpo aqui e vamos ressuscitar com um novo corpo, né? Então vamos expandindo nossos conhecimentos, né? Isso aqui é para a gente expandir e aprimorar, né? Então vamos continuando no capítulo 6 e vamos agora para o capítulo 22. E veja o seguinte: agora, porém... Então vamos lá, pessoal, vamos para o texto agora, né? Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o texto que diz é o seguinte, né? Nós fomos libertos e o que a gente planta, a gente colhe. Então, o que a gente vai colher é a santificação, e a santificação leva à vida eterna. E o que é que o texto diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, até aqui nós fomos bem. Mas agora já estamos perto de terminar, vamos agora para 1 Coríntios capítulo 15. Agora vamos lá na carta aos Coríntios. Paulo teve um trabalho enorme, viu? O que eu estou vendo aqui. Viu muitas cartas, né? Vamos lá, começar do verso 35. Eu peço que vocês entendam, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? Alguém nesse vídeo dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Aí aqui diz: insensato, o que você semeia não nasce. Se primeiro não morrer, a gente tem que morrer primeiro. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como Ele quer dar, e a cada um dá sementes e dá o seu corpo apropriado. Ou seja, a pessoa que vai
ressuscitar, ele tem que morrer. Depois de morrer, claro, né? Cristo Jesus disse que na sua vinda nem todo mundo irá morrer, né? Mas aqueles que morreram agora, o que vai morrer, né? Ele diz o seguinte: a pessoa que morre não semeia o mesmo corpo, mas semeia um outro corpo. E Deus, ele vai dar a glória de cada corpo, de cada pessoa, de acordo com como ele quer, de acordo com o que você fez. Que aí entra a história do galadão. Mas vamos avançar do texto. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra é a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, o luminar maior. É a glória da lua, que a lua tem sua própria glória. Outra é a das estrelas, porque até as estrelas e estrelas há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos corpos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. E o que vem primeiro não é espiritual e sim natural. Depois vem o primeiro homem, é espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra e é terreno, ou seja, o primeiro homem, o primeiro ser humano a pisar nessa terra foi criado do barro, do pó da terra. Mas o segundo homem é do céu, e quem é do céu é Cristo Jesus, Jesus Cristo, a revelação de Deus que se fez carne. E como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Eu e você aí, somos todos feitos do barro, do pó da terra. Deus nos criou de lá. Lá Ele soprou nossas narinas e o fôlego de vida, como está aqui nas Escrituras. E aqui diz o seguinte, né? Assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, que é Cristo Jesus. Com isto eu quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou revelar um mistério. Eis que vou revelar um mistério. Coisa boa. Né? Eis que vou revelar um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos nós dormiremos, morremos. Nem todos vão ser mortos, ficar mortos, dormindo. Né? Mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao ressoar o quê? Da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. E quando este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Vamos lá. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não são em vão. Ou seja, o trabalho, o meu que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo aí, não é em vão. Vamos conectar aí com outro texto. Já estamos perto para encerrar. Vamos agora conectar com Tessalonicenses. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem,
e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, vamos terminar aqui agora esse texto. A gente vive numa sociedade natural, materialista, né? Só que nos meus 3 anos, eu pesquisei muita coisa. Fui até no mais profundo. Eu sei que ir atrás, na hora da pesquisa do sobrenatural, ir atrás de outras coisas, não é muito bom, entendeu? Porque a gente pode perder a nossa salvação. E a gente não vê. Eu sei de muita coisa, eu já vi muita coisa. Mas a gente não vê, mas eu digo a vocês, existe um mundo espiritual sendo travado agora no mundo. E há uma esperança para nós, que é Cristo Jesus, o qual nos prometeu ressuscitarmos no último dia. E nós temos que confiar nisso. E essa palavra é verdadeira. Que o inferno agora trema diante dessa palavra. Porque o inimigo sabe que resta pouco tempo. Ele tem pouco tempo. Ele precisa enganar as nações até o fechar desse tempo. Então, por isso que eu digo a vocês, continue firmes no Senhor. Continue crendo em Jesus. Eu tenho certeza que Ele aperfeiçoará vocês até o último dia. Então, continue firmes nele. Jejuem, orem em todo o tempo sem cessar. Permaneçam no Senhor. Continue na sua palavra. E é esse vídeo, pessoal. Valeu.